Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Thales Pereira, sou o presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. Estou na aviação como piloto de helicópteros há 24 anos. Já operei aí diversas aeronaves e estamos aí experimentando, a Abrap está experimentando essa nova ferramenta, esse novo meio de se comunicar com os seus associados e com a aviação de helicópteros, né? Nós temos um convidado conhecido de longa data, um amigo, Daniel Carnassi, que vai entrar logo na sequência, que vai falar da aviação de helicópteros, dessa vez com foco no mercado, que eu acho que é interesse de muitos saber a respeito de emprego, né? Quem está se formando, quem já está atuando como pilotos de helicóptero, mas buscando uma recolocação no mercado. Eu acho que é muito importante falarmos de números, de estatísticas, porque nós ouvimos, eu particularmente ouvi, vocês também já devem ter ouvido, algumas lives falando de mercado pós-pandemia, de projeções e tal, mas essas projeções, elas são baseadas, na minha opinião, no feeling de cada um. Ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer realmente, efetivamente, pós-pandemia. Mas o Daniel, nós o convidamos para essa live por motivo de ele já ter feito esse trabalho no passado, um trabalho de estatística, né? Um trabalho com dados, né? Fundamentados, para ter uma ideia mais apurada, mais próxima da realidade do que vai acontecer no mercado pós-pandemia e quais as projeções, né, de mercado para esse cenário. Então, eu queria dizer o seguinte, que é um prazer para nós estarmos aqui ao vivo nessa tarde e explicar que os comentários eles estão desativados em virtude da nossa última live, da primeira live que nós fizemos com um representante da agência reguladora, aonde houveram alguns participantes que acabaram fazendo alguns comentários desrespeitosos ao nosso convidado. Então, dessa forma, a Abrap, nós tomamos aí a decisão de deixar esses comentários fechados, né, para essa live, para que a gente possa aí desenvolver o tema de uma forma mais fluida, mais tranquila e mais respeitosa ao convidado. Tá? Eu vou convidar o Daniel agora para entrar e espero que vocês curtam bastante aí o conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Falando um pouco aqui do Daniel, o Daniel é Daniel Carnassi, para quem não conhece também, é uma figura bem conhecida na aviação de helicópteros. Ele tem aí 23 anos de experiência, eu vou ler porque é bem extenso o currículo dele. Ele tem 23 anos de experiência em vendas e marketing na aviação executiva. Trabalhou para diversas marcas, né, fabricantes de helicópteros, para Bell, para Elibras, para MD Helicopters e para Agusta Westland, atual Leonardo Helicóptero, né, entre outras. Formado em marketing pela Universidade AMB Morumbi, pós-graduado pela FGV em gestão de negócios e tem cursos de especialização em marketing estratégico, que eu acho que é mais o nosso foco aqui hoje. Gestão de projetos pelo INSPER em São Paulo. É piloto também, piloto privado de avião. Gente, lembrando, uma coisa importante antes do Daniel entrar, só para dar um comunicado aqui para vocês, passar uma mensagem. Nós estamos iniciando a viabilização, a Abrap está iniciando a viabilização de um ensino à distância que visa aí aumentar, ampliar, né, o alcance dos nossos conteúdos. E em breve essa ferramenta ela vai estar disponível para o acesso dos pilotos de helicóptero
E eu espero que vocês aproveitem bastante, porque são conteúdos bem interessantes do ponto de vista de segurança de voo. Vão ser conteúdos também providos pelos fabricantes. Então, eu acredito que vai ser de grande proveito e contribuir de forma bem positiva para todos. Bom, Daniel está entrando aqui agora. Oi, Daniel. Boa tarde. Tudo bem, Thales? Tudo bom? Me ouve? Te ouço perfeitamente. Eu já fiz aqui uma breve introdução sobre o seu currículo, que eu tive que ler, porque é um pouco extenso. Né? Eu não tenho essa capacidade toda, então eu tive que ler aqui. Né? Tá bom. Então eu já te apresentei para o pessoal. Eu vou passar a palavra aí imediatamente a você, mas vou dizer antes que o Daniel já disse isso também, mas o Daniel é um amigo de longa data, uma pessoa que eu conheço, fala do número de anos ou não? Muitos. Então, o Daniel é um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e é uma pessoa que eu tenho grande admiração. E Obrigado. vai falar um pouco para vocês aí do mercado, né, dos números que nós temos, as estatísticas do mercado pós-pandemia. Legal. Thales, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todo mundo que tá aqui com a gente, interessado no mercado, né? Imagino que os participantes aí sejam todos do mercado, querendo saber principalmente o que vai acontecer no pós-pandemia, né? Eu, durante muitos anos da minha carreira, eu fiz vários estudos de mercado, né? Eu, além de ser vendedor, pela minha própria formação acadêmica, eu fiz vários estudos de mercado. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma apresentação mais conceitual, baseada em números, desempenho do mercado, mostrar um raio-x, e isso vai ser legal para que todo mundo entenda como é que o mercado de helicópteros executivos, como é que ele se movimenta. Porque a gente ouve dizer lá no Helicentro, no aeroporto, na porta de hangar, que tá ruim, tá bom, melhorou, vai melhorar, tal, mas base em quê? O que fez o mercado melhorar ou o mercado piorar? Então, a ideia é mostrar para vocês o que é que influencia no mercado de helicópteros executivos novos, de fábrica, a turbina. Tá legal? Uma primeira coisa, a gente vai colocar aqui na apresentação alguns gráficos. Não precisa se preocupar em correr para anotar, tirar print de tela, nada, porque essa apresentação vai estar disponível no site da Abrap quando a gente terminar. A Carol vai subir lá para o site e lá vocês fazem o download, podem olhar, rabiscar, fazer o que achar melhor. Ok? A segunda coisa é que é importante a gente... É uma apresentação que ela tem um critério, ela tem um começo, meio e fim. Isso para que a gente possa entender o que aconteceu, o que está acontecendo e para onde está caminhando. Então é bem importante a gente... então é bem isso. É bem importante a gente prestar atenção na sequência das informações. Sem dúvida. Tá legal? A gente vai começar com o primeiro gráfico, onde a gente vai pegar o histórico de vendas nos últimos anos. Quando a gente olha esse gráfico, se a gente só olhar para ele, ele é de fato desanimador. Ele é um prato cheio para os pessimistas, ou como dizia meu pai, para os profetas do Apocalipse, né? Mostra que as vendas de helicópteros novos elas vêm caindo ao longo dos anos. Na última década ela é decrescente. Quando a gente pega esse período de 9 anos... Ó, não estou acostumado com fone, lá se foi. Vamos lá, voltei. Quando a gente pega esse período e divide ele em dois, divide ele ao meio, o primeiro período é melhor do que o segundo período. A gente tem uma queda de 74% nas vendas. É muito significativo. São 74% menos de venda quando comparado um período com o outro. E quando a gente olha o desempenho das vendas, que é essa linha azul, ela é uma montanha russa. Né? Você vê que ela sobe, depois ela cai, depois ela sobe, depois ela cai, ela quer subir. Então, essa volatilidade de vendas, ela está linkada a alguma coisa. Ela não é à toa. Né? E é isso
que a partir de agora a gente vai começar a entender esse mercado de helicópteros executivos, como é que ele se comporta. Então, no próximo slide, a gente vai pegar essas vendas e começar a colocar algumas informações nela. Vamos pegar primeiro um período off-record, aí, um período fora desse gráfico. 2008, setembro de 2008, último trimestre de 2008, crise no sistema imobiliário americano, quebra do banco Lehman Brothers. Crise mundial afeta o mundo inteiro. Vamos voltar agora a gente começa a olhar o gráfico. Vamos ter em mente lá que em 2008 a gente teve uma crise, vamos começar a analisar a partir de 2010 até hoje, ok? Olha como já a partir de 2009, o mercado de helicópteros novos, executivos, ele começa a querer retomar, mesmo que no ano anterior tenha tido uma crise. Ele já começa a ter uma alta. E ele atinge um pico de vendas em 2012, o melhor ano de vendas da década. Esse pico não é à toa. Em função lá da crise de 2008, o governo brasileiro, ainda na gestão lá do ministro Guido Mantega, ele lança lá a nova matriz econômica, uma série um conjunto de medidas para motivar o mercado, né? De fato, dá certo no primeiro momento. As vendas crescem aí, são 68 vendas em 2012, a gente está falando em algo como 5 ou 6 helicópteros novos por mês, que é um número fantástico, um número excepcional, né? Só que em 2013, a conta chega para pagar. A conta vem em função dessas medidas que foram adotadas e da crise lá atrás de 2008, 2009. O mercado, então, as vendas caem, mas o mercado entende isso. O mercado comprador de helicópteros, ele se ajusta a essas novas medidas, a essa crise instalada, e a partir de 2014 passa a comprar de novo. As vendas voltam a subir aí em torno de 43%. 2015 é um ano extremamente turbulento para o Brasil. Problemas na Petrobras, denúncias, crises, corrupção, panelaços, enfim. Isso gera uma instabilidade econômica no país. E os compradores de helicóptero, que são de helicópteros executivos, eles param para ver o que vai acontecer. Né? Então as vendas voltam a despencar 3 vezes em relação ao ano anterior. 2016, ano de impeachment da presidente Dilma. Foi em agosto de 2016, quem estava na Labace se lembra lá dos fogos explodindo e aquele monte de gringo não entendendo nada do que estava acontecendo, né? Pelo menos o gringo que estava do meu lado perguntou se estava tendo jogo de futebol, né? Se tinha sido gol de alguém. Mas aí vem a crise, aí não tem jeito. Você, politicamente e economicamente, o país fica instável. A presidente Dilma sai, o vice-presidente assume, há uma nova motivação, uma nova perspectiva e as vendas voltam a crescer. Começam a crescer num patamar de 17 helicópteros em média por ano, que também não é ruim. O mercado volta a crescer. Menos do que anterior. Se a gente pegar ali esse período entre 2012 e 2014, há um crescimento em V de 2013 para 2014. Ele já não é tão acentuado 17, 18 e 19, porque o dólar já tinha passado do patamar de 3. A gente pega aquela linha média do dólar de 3, ele já está acima, né? Mas, de alguma forma, ele começa a retomar, ele quer retomar. Até que vem 2020, momento atual, coronavírus, mais uma crise política instalada. Eu tenho a informação de que nos primeiros 3 meses do ano, antes da pandemia, tinham sido vendidos 2 helicópteros novos. Dá um sinal de que seria alguma retomada, uma constância do que vinha, o crescimento da forma como ele vinha acontecendo. De 15% a 17% anual. De 15 a 17 unidades por ano, que não é ruim. Que não é ruim. Né? Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Primeiro, que o mercado quer crescer. O mercado quer comprar. Ele está sendo atrapalhado.
sim. Por uma crise política, por uma crise econômica. Mas ele dá sinais... Exatamente, mas ele dá sinais de que ele quer crescer, que ele quer comprar mais. Né? Segunda coisa, o mercado, isso é importantíssimo para a gente. Ele mostra para a gente que o ano seguinte ao ano da crise, à exceção de 2016, ele é um mercado que ele retoma. Certo. Esquece 2016 por causa, desculpa, 2015, porque vinha um momento para 2016 super turbulento politicamente, mas historicamente, o ano seguinte ao ano de crise, ele retoma, ele volta a crescer. Tá? Isso é um dado importantíssimo para a gente analisar mais para frente. Uma outra coisa, de que forma essas vendas aconteceram, de que forma essas vendas... qual o desempenho, qual o significado dessas vendas? Só um parêntese aqui, Daniel, claro. Interromper, mas é muito importante, esses dados são muito importantes, porque também a gente está falando aqui de empregabilidade, né? Exatamente. Tem muita gente procurando uma recolocação no mercado, então é muito importante o pessoal, esses profissionais, terem uma ideia, né, baseada em dados, né, do que vai acontecer aí no próximo período. É importante não deixar se abater por esse momento, Exato. Porque existem informações de que o mercado retoma, tá ok? A gente não está falando de axiologia ou de ninguém aqui é mãe de nada. Exatamente. A gente está mostrando. Sim. De que vendas a gente está falando? Nesse gráfico seguinte, quando a gente pega a linha azul é a linha de helicópteros monoturbina. Então a gente vê que são helicópteros que o mercado ainda é prioritariamente comprador de helicópteros monoturbina. As vendas de monoturbina nesse período... É curioso, né, Daniel? Thales, a gente sabe que o território é muito extenso e que você encontra helicópteros monoturbina de norte a sul, leste a oeste. E que a frota de biturbinas leves, ela está mais concentrada no eixo Rio-São Paulo. É verdade. Né? Então, uma outra informação é que 66% dessas vendas que aconteceram nesse período são de helicópteros monoturbina. Só 23% são de helicópteros biturbina leve. Para a gente começar a posicionar o que a gente está falando, biturbina leve são os helicópteros certificados dentro do FAR 27 até 3.175 quilos de PMD, à exceção do BEL 429, que sofreu uma extensão para 3.400, mas ainda certificado como FAR 27. Né? Então, só para a gente ajudar a posicionar todo mundo ali, nós estamos falando de H135, BEL 429, todos os AW 109 e do MD 902. Né? Perfeito. O segundo mercado que mais vende é um mercado de biturbinas, de biturbina intermediário, que já são os helicópteros dentro do FAR 29, de 3.176 quilos em diante. Né? E ali nós estamos falando de, hoje, no momento, a gente está falando do H145 e do AW169. E por último é que a gente tem a venda dos biturbinas médio. Médio, a gente já está falando ali de Dofan, de EC155, de AW139. Da bacia de exploração. Helicópteros maiores que têm uma questão de restrição de operação em heliponto para o mercado executivo. Então eles têm só 2%, representam só 2% das vendas nesse período. Né? A gente vê também que nesse gráfico existem os picos de venda. O que são esses picos? Olha que em 2012, por exemplo, com o lançamento do BEL 505, ele puxa a venda dos helicópteros para cima. Dos helicópteros biturbina, ela vinha numa decrescente, e ele dá um pico de vendas em 2012 e depois o mercado volta a querer se acomodar. O mesmo acontece no mercado de biturbina leve com o 429 em 2012. Não era um helicóptero, não era uma novidade, não era um helicóptero novo, mas
2012, ele recebe a certificação da ANAC para aumento do peso máximo, do PMD, para 3.400. E isso faz com que a curva de venda dele aumente e puxe a curva de vendas de helicópteros biturbina leve para cima. E o mesmo acontece com a W169, muito parecido. Não era uma novidade, mas os contratos de venda do AW69 diziam que as confirmações das posições para que os compradores exercessem suas vendas, ela estava diretamente vinculada ao primeiro voo do primeiro protótipo. Então, quando o primeiro protótipo do AW169 voa em 2012, as vendas se confirmam e ele tem um pico de vendas. E isso puxa o pico de vendas desse mercado. Eu não estou falando de desistências ou postergações, cancelamento, estou falando das vendas confirmadas. Exatamente, estou falando do que foi vendido. O que vem depois é depois. Né? A gente está falando do que foi vendido e o porquê foi vendido. Ok? Então, uma outra coisa importante para a gente analisar, para a gente pegar esse dado desse gráfico e ter essa informação. É um mercado... Uma parte aqui, Daniel, vejam que é curioso. Claro. Essa questão, por exemplo, do AW69, foi feito todo um trabalho anterior de venda, lançamento desse helicóptero, mesmo antes do voo, né? Do voo, primeiro voo do protótipo, e com uma condição ali especial para o comprador nesse momento. E ali, logo no primeiro voo do protótipo, as vendas que tinham sido efetivamente... Se confirmaram. Foram confirmadas. Então, é um trabalho interessante também de mercado. Isso, exato. Então, o que a gente extrai desse gráfico? Que informação boa a gente pega? Que o mercado de helicópteros executivos, ele gosta de novidades. Sem dúvida. Ele quer novidades. Quando você coloca o 505 no mercado, ele puxa a curva de vendas para cima. O 505 que ele está falando é o Bell 505. O Bell 505, isso. Monomotor. Quando a Bell lança esse helicóptero, o pico de vendas, a curvatura de vendas de helicópteros monoturbinas cresce. Né? E as novidades também, e também o aumento do PMD do 429 puxa as vendas para cima, e a mesma coisa na efetivação das vendas do AW69. Mas é um mercado que gosta, a informação que a gente tira disso é de que é um mercado que gosta de produtos novos, gosta de novidades. Sem dúvida. Né? E aí, Thales, com essas informações, a gente já começa a traçar um viés de pós-pandemia, já começa a olhar para frente e fazer alguma previsão. Lembrando que a gente está falando de previsão e não de acertação. Né? Se fosse acertação, era mais fácil. Mas se a gente já tivesse a receita, era fácil, né? Eu ia vender, não ia falar, né? Mas, enfim. Então, quais são os aspectos positivos? Vamos, nesse próximo slide, dos aspectos, a gente tem algumas informações importantes para começar a fazer uma previsão do que vai acontecer, de que caminho esse mercado vai tomar. Primeiro, a retomada dos mercados compradores no novo normal. Né? Hoje, a frase do momento é o novo normal. Então, a retomada dos mercados compradores no novo normal. A gente teve na semana passada, o ministro Paulo Guedes deu uma declaração dizendo que os estudos do Ministério mostram uma retomada da economia brasileira em V, e que isso frustra a expectativa criada pelo FMI. Vamos deixar política à parte, se a gente gosta ou não gosta dele, a questão não é essa. A questão é, o ministro da Economia, ele tem muito mais informações do que eu e você sentados no sofá de casa assistindo ele falar na televisão. Com certeza. E que uma informação dessa, dada ao mercado, movimenta positivamente o mercado inteiro. Sem dúvida. O mercado econômico brasileiro. Sem dúvida. Ok? Também na semana passada, o presidente da Volkswagen no Brasil deu numa live para o UOL, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, ele disse o seguinte: apesar da crise, nós vamos continuar investindo no Brasil algo em torno de 7 bilhões de reais.
Ora, eu tenho um presidente de uma multinacional, de um segmento simples, extremamente importante para a economia brasileira, dizendo que apesar da turbulência nós vamos investir, isso é um sinal de que outros setores também estão se movimentando para continuar investindo. Exatamente. E esses setores são setores compradores de helicópteros executivos. Tá legal? Uma segunda informação. A gente tem agora um câmbio mais definido. Ainda que 5,30, 5,40 não seja o número que a gente gosta de ouvir, nós começamos o ano com o dólar a 4. Chegou a quase 6, com gente já fazendo projeção para 7. Essa indefinição do câmbio é que paralisam as vendas. Se o dólar está a 4, ou se ele está a 5,40, mas ele está estável, ele permite com que o comprador se planeje para fazer a compra. Ele não vai fazer a compra se ele não sabe se vai ficar a 4 ou se vai ficar a 7. Com oscilação de câmbio constante é difícil. Concorda? Claro. Uma vez que eu tenho ali, olha, o câmbio é flutuante, até porque é uma definição de mercado, ele é flutuante, ele vai ficar flutuando nesse patamar, ok. O problema é não saber para onde ele vai. Isso te falo até por experiência desses 20 e poucos anos de aviação. O problema é não saber para onde ele vai. Então hoje a gente tem um câmbio mais definido e que dá sinais de que vai ficar aí. Ficar ali nos 5,20, 5,30, alguns falam em cair um pouquinho, mas isso já é um bom sinal. Um terceiro bom sinal que a gente viu, é histórico isso, a gente viu isso no gráfico, o ano seguinte a um ano de crise é um ano de retomada. O mercado, ele entende o que aconteceu, ele se acomoda, né, os mercados compradores se acomodam, se ajeitam, se preparam e voltam a comprar já no ano seguinte. Então nós estamos falando de 6 meses. Nós estamos em junho. Então ele começa a se movimentar agora, para começar a retomar, para voltar a retomar já o ano que vem. E o ano que vem são 6 meses. Então, é bastante motivador isso. Né? Uma outra informação importante, eu não sei, da nossa época, não sei se quem está participando, assistindo também é. 94, plano real, dólar, por lei, foi instituído dólar 1 para 1. R$1 comprava $1. Houve um boom de vendas, o boom do mercado de helicópteros aconteceu nesse período entre 94 e 2000. Né? Era uma infinidade de helicópteros chegando. Por quê? Você tinha facilidade de compras e você tinha uma coisa que eu disse agora há pouco que o mercado gosta. Você tinha lançamento do 407, novidade. Novidade. Você tinha o Esquilo B3 sendo lançado. Você tinha o Bell 430, você tinha o Agusta Power, que é de 96, 97, e tinha o H1, e você tinha o EC135, né? Na época ainda chamava EC135, também da mesma época. Então você tinha um câmbio extremamente favorável, com produtos novos chegando, que é o que a gente viu que o mercado gosta. Cenário perfeito. Né? É o cenário perfeito. Só que hoje nós estamos falando de helicópteros com 20, 25, 26 anos. O custo operacional desses helicópteros ele começa a ser representativo, ele começa a ficar pesado no bolso. Então, precisa haver uma renovação dessa frota. Esses helicópteros vão migrar para o mercado de helicópteros usados, que é extremamente dinâmico, que é um mercado que se movimenta muito, muito mais do que o mercado de helicópteros novos. Né? Mas abre espaço para que helicópteros novos entrem no lugar que eles deixaram. Ok? E uma outra informação. O mercado gosta de novidade, a gente já falou isso aqui. A gente está falando de chegada de 7 produtos novos no helicóptero, no mercado. A gente está falando de 7 novidades para o mercado. Ainda que não totalmente novidades, a gente está falando de 7 produtos novos para o mercado. A gente está falando do Copter, que é um helicóptero suíço, mas que foi comprado pela Leonardo, né? Que tinha o mockup, teve o mockup dele exposto na Alabaster do ano passado e atraiu a atenção de muita gente. É uma proposta bem interessante de payload. É uma proposta muito interessante, é um helicóptero muito bacana, chegando no mercado. A gente tem o Tracker,
que é o 109 com esquis, que o primeiro deve chegar o ano que vem, e toda vez que o helicóptero chega, um helicóptero novo chega ao mercado, as pessoas começam a ver, a entender se ele faz, se ele não faz a minha missão, de que forma ele cumpre, as demonstrações começam a acontecer. Exatamente. E aí você motiva a venda desse helicóptero, desse produto no mercado. A mesma coisa com o H-160, que está já na fase final de certificação, já tem uma unidade vendida no Brasil. Uma vez que chega ao Brasil, ele motiva demonstração, motiva outros compradores. E a gente tem o upgrade de outros 4 produtos que a gente já conhece. A gente tem o Koala, o AW119 Koala e o Bell 407 sendo oferecidos, homologados, instrumento IFR de fábrica. Então, deixa de ser uma coisa que era adaptada para o mercado e passa a ser uma realidade. E esses helicópteros, por serem... Olha que interessante, os helicópteros não são novos, mas eles estão oferecendo recursos novos. Então, nova gama operacional. Você tem um 407 e um Koala, que não são helicópteros totalmente novos, mas eles estão oferecendo um recurso novo, que é voar instrumento. São helicópteros monoturbina IFR, que vão voar IFR homologado de fábrica. Então a gente não tem como quantificar essa venda. Eu não tenho como dizer, vai vender 5 ou vai vender 20. Mas eles vão atrair a atenção do mercado e vão ter compradores, porque não existe nada que proíba a venda desses helicópteros no mercado. Ok? A gente tem o H145, que agora foi certificado com 5 PAS. Tem acho que uma semana, talvez 10 dias, que saiu a certificação EASA dele, que vem aí, tem um ganho de desempenho, talvez, de vibração, de performance, e que já tem algumas unidades vendidas, né? Então, mais uma vez, chegando ao mercado, ele passa a atrair a atenção de compradores. E a gente tem o AW169, que vem agora, teve agora recente anunciado, no começo do ano, a nova fase 6, que disponibiliza mais potência dos motores e mais potência da transmissão, e impacta diretamente no payload, na carga útil do helicóptero, que é um item extremamente sensível no 69. Então, o que a gente está falando? Que conclusão que a gente chega? Que a gente tem uma retomada da economia, um mercado que mostra que o ano seguinte da crise ele retoma com a chegada de novos produtos. Então, existem alguns pontos de convergência nos próximos anos aí para acontecer. Ok? Então, que conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Salvo uma Covid-B, uma Covid-C+, Covid com FADEC, Covid com PA de 4 eixos, qualquer coisa do tipo. Covid Power. Qualquer coisa, né? Ou um agravamento da crise política que a gente assiste todo dia, tirando esses influenciadores que a gente viu que são os maiores influenciadores negativos das vendas do mercado executivo, é um mercado que vai crescer. É um mercado que tende a crescer porque ele tem necessidade de crescer. Ele mostra que ele quer crescer. E ainda tem muito a se desenvolver. Né? Tem muito a se desenvolver. Então, não é errado a gente dizer, não é nenhum absurdo a gente dizer, com base nisso tudo que a gente conversou aqui agora, que a partir de 2021, o mercado de helicópteros executivos novos, turbina, volta a se movimentar e volta a crescer. E esse é o momento, né, Gabriel? Eu acho que assim, tendo como base isso tudo que você disse agora, sobre dados estatísticos e etc., é o momento de se qualificar. O profissional que está buscando uma recolocação no mercado, ele deve buscar qualificação para estar pronto, estar apto a assumir novas posições, né? Nesse sentido, exato. Nesse sentido, a BRAP está se mexendo
para lançar uma ferramenta de ensino à distância, né, no mercado, uma ferramenta para prover ensinamento, não só conteúdo da Abrap, mas também conteúdo de safety, de segurança dos fabricantes. Porque a gente pensa que, né, a Abrap raciocina da seguinte forma: se o ensino ele é disponibilizado, né, de forma gratuita, não há porquê, né, não fazer. esse alcance desse material, desse conteúdo, não ser multiplicado por 10, por 20, né? Então, a Abrap tem feito um movimento muito forte, muito intenso nesse sentido, até mesmo com os fabricantes, né? Porque a gente teve aí 2018 para 2019, nós tivemos uma redução no índice de ocorrências envolvendo helicópteros, né? Já que a gente está falando de números aqui, a redução de 48% no índice de ocorrências envolvendo helicópteros. E nós não podemos deixar de dar um presente, uma gratificação para quem fez o trabalho, que é a Abrap. A Abrap também fez esse trabalho de conscientização, de segurança de voo, e Exato. o nosso intuito agora é prover também ensino. Thales, eu acho que a Abrap tem um papel extremamente importante, porque quando a gente fala de acidentes, né, quando a gente fala em redução de acidentes, é fantástico. Mas quando a gente olha o lado contrário, acidente é sempre ruim. Não interessa se teve um num ano. Né? Exatamente. Não interessa se teve um num ano. Ele é ruim. Né? Então, isso precisa ser minimizado. Seja através de ensino, seja através de palestras, seja através de cursos, mas isso precisa ser reduzido. Até porque a gente vê que as vendas estão diminuindo com potencial de crescimento, mas está sendo formado um funil no mercado. Sim. O grande boom do mercado já foi lá 95 a 2000. Né? Exatamente. Todo o mercado, não só o mercado de helicópteros, mas qualquer mercado, quando ele passa por esse afunilamento por qualquer motivo, quem que se salva na saída dele? Você entrou num funil, vamos imaginar um funil com um filtro. Você passou pelo filtro, passou pelo funil, quem vai sair do outro lado? Quem for melhor qualificado, sem dúvida. Quem tiver mais experiência, quem tiver mais comprometimento com o aprendizado, sem dúvida. E quem tiver mais valores pessoais. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente tem, nós dois sabemos aqui, a gente tem mesma bagagem de mercado aqui, a gente viu, não vamos citar nome aqui, mas a gente viu vários pilotos que tinham uma experiência fantástica, mas que não dava para se relacionar com o cara. Exatamente. O mercado não suporta mais isso. Não. O mercado quer cara bom, cara experiente, que saiba o que está fazendo, mas que tenha valores para compartilhar entre... É gente profissional, né? Exatamente. Em todos os sentidos. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Nós tivemos, Daniel, aí algumas perguntas enviadas, né? E mais uma vez eu vou dar aqui a explicação do motivo pelo qual a Abrap não abriu perguntas ao vivo, online, né, durante a live. Nós tivemos na nossa última live alguns comentários bem desrespeitosos ao nosso convidado, que era da ANAC, da Agência Reguladora, e por respeito a ele e por respeito aos nossos próximos convidados, e nesses eu incluo você, a gente decidiu não abrir, né, para perguntas durante a live. Tá? Mas tá legal. Hã? Legal, mas se você quiser me passar as perguntas, é um prazer responder. Vão ser passadas. Legal. Tá legal. Nós temos aqui uma pergunta. Com quantas horas de voo é possível entrar no mercado de trabalho, né? Seja particular ou
táxi aéreo. Existe um mínimo de horas para cumprimento do PC, que no caso do PCH são acho que 500 horas, não é isso? O PCH são 100 horas, mas assim, já 100 horas. já ajudando o Daniel a responder essa pergunta, muito subjetivo, porque, como eu disse, você tem várias aeronaves e eu até vou fazer aqui um pedido aos comandantes que operam essas aeronaves e que voam single pilot, né? Eu costumo fazer um trabalho de voar, né, com pessoas, com pilotos iniciantes na carreira. Acho que é uma coisa que, para a gente, Daniel, não custa nada, sabe? Para a gente é muito gratificante, aliás, você colocar um garoto que recém-formado para voar do teu lado e poder transmitir algo de positivo para a carreira dele, né? Isso. Eu tenho Eu acho feito que esse trabalho aí durante algum tempo já. Eu gostaria até aqui na live de pedir aos meus colegas que voam as aeronaves aí aliás, bimotor e FR, né, que voam sozinhos e que não tem aí copilotos fixos, para que façam esse mesmo movimento. Thales, duas coisas importantes com relação a isso. Primeiro, compartilhar conhecimento e compartilhar informação não faz mal nenhum. Exatamente. Você imaginar que alguém lá na frente teve um incidente ou um acidente e que podia ter sido evitado porque já aconteceu com outro que não compartilhou isso, primeiro que não faz sentido, segundo que é uma coisa muito chata, né? Segundo, quando a gente fala de respondendo a pergunta que foi feita, eu não sei precisar, eu sou piloto de avião por lazer, não é minha profissão, não é minha carreira. Mas eu imagino o seguinte, já respondendo para quem fez a pergunta. Você vai ter instrução lá num Robson 22, talvez num Schweizer. Você vai voar lá um helicóptero pistão com um painel cheio de instrumentos análogos. Hoje, os helicópteros que estão chegando ao mercado vêm com cada vez mais informações numa única tela. Exato. Essa transição precisa ser muito bem feita. Exato, sem dúvida. Você simplesmente tirar um piloto que estava em instrução num helicóptero de painel de instrumentos análogo e enfiar num helicóptero com 3 telas de MFD na frente, isso é delicado. É uma coisa que requer tempo e requer paciência para quem está ensinando. Exato. Né? E isso reflete diretamente na segurança que a gente estava falando ali um pouquinho antes. E a gente está falando disso, viu, pessoal, a respeito de acidente, a respeito de segurança de voo, porque, de novo, vou falar de novo, um acidente, ele cancela vários futuras aquisições de aeronaves, né? A esposa de um cidadão que pretendia, por exemplo, comprar um helicóptero, sabe de um acidente e isso acaba cancelando aí a compra dessa aeronave, movimenta negativamente toda uma cadeia produtiva, né? Independente do momento, como o Daniel estava falando aí de estatística, de dados e tal, independente do momento, é muito negativo para o mercado. Ele impacta não só na venda, mas ele impacta no mercado de pilotos, no mercado de manutenção, seja ele um centro de serviço ou não. Ele vai impactando uma cadeia de segmentos que estão envolvidos no mercado de helicópteros. Sem dúvida. E daí, eu tenho aqui uma pergunta que é do Rodrigo Duarte. Conhece, não? Já ouvi falar. Já? Ele é DJ, né? O Rodrigo Duarte. Ele enviou aqui uma pergunta, duas, aliás, para você. Ele pergunta, qual o principal requisito que o empresário leva em conta para a aquisição de uma aeronave nova?
performance, custo operacional direto ou custo de aquisição? Rodrigo, vou te responder com base na minha experiência. Não existe um critério definido. Eu já perdi vendas porque a esposa do... Né? Eu já perdi vendas porque a esposa do comprador gostou mais do outro do que do meu. Há um tempo atrás, eu fiz um estudo super detalhado para um banco e a gente provou, com base nos gráficos, não foi conversa, a gente pegou gráfico a gráfico e a gente provou que o nosso helicóptero fazia a missão e que o outro helicóptero não ia cumprir a missão. Só que a decisão do comprador foi a seguinte: não, mas o meu amigo tem desse, eu quero desse. Rapaz, para explicar isso para a fábrica... O critério então, de decisão. O do meu, eu quero igual do meu amigo. Como é que você explica um negócio desse? Então, não existe um critério que a gente possa dizer é preço ou é equipamento ou é custo operacional. Tudo isso acaba pesando ao longo da negociação. Enquanto você está negociando, você vai jogando isso. Se o meu é mais barato, por quê? Se ele é mais caro, por quê? Né? Você trabalha isso. Mas a decisão final, ela nem sempre está diretamente linkada a esses fatores. Ela tem um quê de decisão, de peso emocional na decisão. Uma questão até a gente falava, né, quando começou a chegar os Agusta, os AW109 no Brasil, os Power, né? Antes a gente teve, claro, os Agustas mais antigos e tal, mas vamos falar do Power. A gente teve aí todo mundo dizia, não, eu quero aquele, né? A gente brincava até, eu quero aquele porque aquele tem rodinha e parece uma Ferrari e tal. Então, o critério de escolha é também uma pergunta bem subjetiva, né? Porque dependendo da empresa, do proprietário, do futuro comprador, é bem difícil de determinar. Às vezes até o prazo de entrega influencia. Bastante. O cliente até quer o modelo A, mas ele demora um ano para entregar, e o modelo B tem praticamente pronta entrega, então vai o modelo B. Então não existe um critério. Uma outra coisa que eu queria dizer sobre o que ainda o mercado tem para desenvolver o mercado de asas rotativas no Brasil. Outro dia eu fiz uma pesquisa, na verdade estava olhando, procurando informações na internet, e eu vi o seguinte: nos Estados Unidos nós temos 76, eles têm lá 76 companhias que operam 500 aeronaves só para transporte aeromédico. Você tem ideia de quanto a gente tem aqui no Brasil? Aeromédico? Aeromédico. Remoções aeromédicas. Não, eu sei que são poucas. Olha só, deixa eu até te dar uma informação importante. Existe uma diferença entre o mercado aeromédico, Sim. EMS, que é o Emergency Medical Services, que é diferente do mercado EMT, que é o Emergency Medical Transport. Tá. Então você tem empresas que só podem transportar, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, e você tem as empresas de EMS, que são as empresas que efetivamente fazem um resgate, fazem um serviço de remoção de um paciente. Eu não sei te dizer quantas empresas tem, eu sei que são poucas. Né? Oficialmente registradas na ANAC, eu sei que são poucas. Mas existe um trabalho muito bem feito sendo pela ABOA, liderado pelo Coronel Falcone, e esse é o mercado que vai crescer no Brasil. É um mercado que tem muito a ser expandido. Essa informação... É um mercado para a gente começar a olhar com carinho, porque ele vai se expandir. Essa informação que eu te dei são aeronaves IMS, viu? Só IMS. Tá. 500 aeronaves, 500 helicópteros. Tá. Então, uma ideia do tamanho desse mercado. Do tamanho desse mercado. Né? Então, eu não sei no Brasil quantas tem, mas
vou colocar um número aqui, 15, 16, não sei. Mas é um mercado que ainda vai ser muito desenvolvido. Vai, e a gente teve a oportunidade de fazer alguns seminários aeromédicos no passado, para entender como é que funciona esse mercado aeromédico americano. Eles têm muito financiamento e primeiro que o modelo que eles adotaram é muito interessante. Você tem hospitais que pagam, você tem operadores que pagam, enfim, tem toda uma estrutura por volta dessas empresas para que elas possam funcionar, que é uma coisa que aqui a gente ainda está engatinhando. Exato. Né? Você tem uma série de benefícios quando você faz o seu serviço ser utilizado por um helicóptero. E aqui aqui no Brasil ainda não foi muito bem entendido, e esse é um trabalho que a ABOA está fazendo muito bem. Terceiro, que talvez seja o ponto mais sensível, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa também, essas empresas aeromédicas elas podem operar em diversos pontos. Então ela pode pegar, por exemplo, a gente pega, eu me lembro, eu assisti uma palestra do presidente da ADAC, alemã, extremamente interessante, ele comentando que do momento em que o telefone toca pedindo o resgate de um helicóptero até o momento em que o helicóptero pousa na estrada, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma estrada, até o momento que o helicóptero pousa na estrada, não pode exceder 3 minutos. Poxa vida. Quando ele falou 3 minutos, a plateia inteira, oh, nossa senhora! Aí ele parou assim, olhou, ele falou, vocês acham pouco? Todo mundo, lógico, entre você telefonar e o helicóptero pousar 3 minutos é muito pouco. 3 minutos. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo prender a respiração por 3 minutos, e aí vocês me falam se acharam muito ou pouco. Bicho, saímos de lá com uma percepção totalmente diferente do que ele estava falando. E aí a gente começou a ver o seguinte, nem pousar em estrada aqui no Brasil a gente pode. Então a lição de casa a ser, e outra coisa, nem todos os hospitais estão preparados para receber um helicóptero com paciente. Exato. Então a lição de casa para se fazer no mercado aeromédico é grande, mas ela está sendo muito bem conduzida. É um mercado para quem está entrando no mercado, para quem está começando, já começar a olhar com carinho, porque ele vai... É um cara que fez isso a vida inteira. Fantástico, tem uma experiência fantástica, exato. Resgatou, salvou inúmeras vidas aí através do exatamente, está fazendo um trabalho muito bom, e é um mercado para quem... Assim, para quem está começando, começar a olhar com carinho, porque ele vai crescer e vai crescer rápido. Daniel, é triste, mas nós temos aqui, tá finalizando o nosso tempo, tá acabando. Nós temos Poxa vida, tá bom. 5 minutinhos e se você quiser fazer as suas considerações finais, eu acho que é a hora. Eu queria agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade e também a todos os 80 espectadores que nós temos aí agora. Agradecer pela audiência e dizer que a Abrap está à disposição de todos e trabalhando fortemente para que a situação melhore para todo mundo. Legal. Bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite da Abrap, pela oportunidade de poder compartilhar o conhecimento, passar um pouco de experiência para todo mundo. Acho que a mensagem mais importante que a gente deixa é que esse mercado vai retomar, e a gente está falando isso não com base em axiologia, mas a gente mostrou que historicamente ele retoma e retoma rápido após um momento ruim, e que a gente precisa se motivar com relação a isso, porque ele vai acontecer. Estejam prontos. É isso. Eu queria só terminar, se der para Carol colocar aquela frase, uma frasezinha que eu gosto aí, de... Ó. Eu ouvi uma vez, cuide bem do seu copiloto,
porque você nunca sabe se um dia ele vai ser seu comandante. Exatamente. Né? O Exatamente. mundo gira, é importante a gente respeitar todo mundo, Exatamente. é importante a gente entender os movimentos, a vida é feita de ciclos. Exato. Então, vamos... Essa frase foi adaptada, né? Foi adaptada do mundo gira para o nosso mercado, né? Mas eu acho que ela é extremamente válida. É isso aí, Daniel. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a todos. Eu que agradeço. E obrigado a todo mundo. Forte abraço. Um abraço grande, Thales. Obrigado, um abraço. Tchau.